Um empresário viúvo encontra um bebê abandonado na porta de sua casa e o destino o une para sempre à sua empregada. Gustavo abaixa o corpo diante do cesto de vime. O bebê respira devagar, envolto em uma manta branca que ainda carrega o cheiro da madrugada fria. Atrás dele, Marina permanece imóvel, as mãos entrelaçadas sobre o avental branco, observando cada movimento de seu patrão com uma tensão que corta o ar matinal. Gustavo ergue o bebê do cesto com movimentos cuidadosos, como se carregasse algo sagrado entre os braços. A criança abre os olhos pela primeira vez desde que chegou ali, revelando íris azuis claras que brilham sob a luz dourada da manhã. Marina sente o ar escapar dos pulmões. É uma menina, não pode ter mais que alguns dias de vida, e algo na forma como ela olha diretamente para Gustavo faz o coração de Marina acelerar de uma maneira que não consegue explicar. "Senhor Gustavo, precisamos chamar alguém", sussurra Marina, mas sua voz soa distante, como se ela própria não acreditasse nas palavras que saem de sua boca. Gustavo balança a cabeça devagar, sem tirar os olhos da bebê que agora move os bracinhos pequenos dentro da manta. Um sorriso tímido aparece no canto de sua boca, o primeiro que Marina vê em anos. "Ela está com fome", diz ele, e há uma certeza em sua voz que surpreende a ambos. Marina se aproxima, e quando seus dedos tocam acidentalmente os de Gustavo ao ajustar a manta, uma corrente elétrica percorre seu corpo inteiro. Ela recua rapidamente, corada, mas ele não parece notar. Seus olhos estão fixos na bebê, que agora emite pequenos sons suaves. "Temos que comprar leite especial, fraldas, roupas", Marina fala, enquanto mentalmente já organiza uma lista de tudo que uma criança recém-nascida precisa. Gustavo a observa falar, e pela primeira vez em 2 anos trabalhando para ele, ela sente que ele realmente a está vendo. Não como a empregada eficiente que mantém sua casa em ordem, mas como uma mulher que entende o que aquele momento significa. "Você sabe cuidar de bebês?", pergunta ele, e Marina hesita. Cuidou dos filhos dos vizinhos quando era adolescente, ajudou a criar o filho mais novo de sua irmã, mas nunca teve responsabilidade total sobre uma criança tão pequena. Ainda assim, quando olha para a bebê aninhada nos braços de Gustavo, sente uma conexão inexplicável, como se seu coração reconhecesse algo que sua mente ainda não consegue processar. "Posso aprender?", responde, e a honestidade brutal de sua resposta faz Gustavo sorrir de verdade pela primeira vez. "Senhor, o que vamos fazer? A polícia, os serviços sociais, eles vão querer levá-la." A expressão de Gustavo muda instantaneamente. Seus braços se fecham de forma protetora ao redor da bebê, como se alguém fosse arrancá-la dele a qualquer momento. "Ninguém vai levá-la", diz com uma firmeza que faz Marina sentir um arrepio na espinha. "Não hoje. Talvez não nunca." Eles entram na casa e Marina fecha a porta atrás deles. O som ecoa pelo hall vazio, mas hoje há algo diferente no silêncio que sempre pairava sobre aquele lugar. A presença da bebê parece ter preenchido um vazio que nem Gustavo nem Marina sabiam que existia. Ele sobe as escadas lentamente e Marina o segue, observando como seus ombros, geralmente curvados pelo peso da solidão, agora se endireitam com um propósito que ela não via desde que começou a trabalhar ali. "A suíte da Helena", diz ele ao parar em frente a uma porta que Marina nunca ouviu abrir. "Tem tudo o que precisamos lá dentro." Sua voz falha ligeiramente ao pronunciar o nome da esposa morta, mas não há hesitação em seus movimentos quando gira a maçaneta dourada. O quarto que se revela é um santuário preservado no tempo. As cortinas de seda cor de pêssego filtram a luz do sol, criando um ambiente dourado e acolhedor. Uma poltrona de amamentação de veludo bege ocupa o canto próximo à janela, e Marina entende imediatamente por que Helena havia escolhido aquele lugar. Era um ninho preparado com amor para receber uma criança que nunca chegou. Ela estava grávida quando morreu,
Gustavo diz suavemente, como se lesse os pensamentos de Marina. 3 meses. Não chegamos a contar para ninguém. Ele caminha até o armário embutido e o abre, revelando pilhas de roupinhas de bebê, ainda com etiquetas, fraldas, cobertores e tudo que uma mãe ansiosa compraria para seu primeiro filho. Marina sente lágrimas queimar em seus olhos. Durante todos esses anos trabalhando para Gustavo, nunca soube dessa perda dentro da perda. Não apenas a esposa, mas também o filho que nunca nasceu, o futuro que foi roubado dele em uma única noite chuvosa. Agora entende por que ele às vezes ficava parado em frente àquela porta. Porque algumas manhãs ela o encontrava mais perdido que o normal. Senhor Gustavo, ela começa, mas ele balança a cabeça. Marina, se vamos fazer isso juntos, você não pode mais me chamar de senhor, diz ele, olhando diretamente em seus olhos pela primeira vez. Meu nome é Gustavo, apenas Gustavo. O coração de Marina pula uma batida. Há algo na forma como ele diz, juntos, que muda tudo entre eles. Não é mais patrão e empregada olhando para um bebê abandonado. São 2 pessoas solitárias que encontraram um propósito inesperado em suas vidas vazias. A bebê começa a chorar, um som que ecoa pelas paredes do quarto, que estava silencioso há 3 anos. Gustavo a balança suavemente, mas o choro só aumenta. Marina se aproxima e estende os braços. Posso tentar? Quando a bebê passa dos braços de Gustavo para os dela, Marina sente como se algo fundamental mudasse em seu interior. A criança se acalma imediatamente, aninhando-se contra seu peito como se sempre pertencesse ali. Gustavo a observa com uma expressão que ela nunca viu antes. Há admiração em seus olhos, mas também algo mais profundo, mais perigoso. Ela te conhece, sussurra ele, e sua voz carrega uma emoção que faz Marina tremer, como se você sempre tivesse sido sua mãe. As palavras ficam suspensas no ar entre eles, carregadas de significado. Marina sabe que estão cruzando uma linha invisível, que a partir desse momento nada será como antes. Gustavo se aproxima e quando seus dedos tocam delicadamente o rosto da bebê, eles roçam também na mão de Marina. Nenhum dos dois se afasta. Como vamos chamá-la? Marina pergunta, e ao fazer essa pergunta está assumindo que não há volta atrás, que vão ficar com a bebê, contra todas as regras, contra toda a lógica. Sofia, responde Gustavo sem hesitar. Era o nome que Helena havia escolhido. Marina balança a cabeça concordando. Sofia. O nome soa perfeito quando ela o sussurra para a bebê, que abre os olhos como se reconhecesse o som. Sofia. Repete, e sente como se estivesse selando um pacto com o destino. O resto da manhã passa em uma correria organizada. Gustavo liga para o escritório e cancela todos os compromissos do dia, algo que Marina nunca o viu fazer. Enquanto ela prepara a primeira mamadeira de Sofia com o leite em pó que encontraram no armário de Helena, ele arruma o berço que estava guardado, montando-o com as mãos que tremem ligeiramente de emoção. Marina, ele diz quando ela se senta na poltrona para dar mamadeira para Sofia. Preciso que você saiba que a partir de hoje tudo muda, para nós dois. Ela olha para ele por cima da cabeça de Sofia, que suga o leite com fome voraz. Eu sei, responde simplesmente, e estou pronta. Não apenas isso, continua Gustavo, se ajoelhando ao lado da poltrona. Se vamos criar Sofia juntos, se vamos ser uma família, mesmo que não convencional, você não pode mais dormir no quartinho de empregada, não pode mais comer sozinha na cozinha, não pode mais ser apenas a funcionária que cuida da casa. O coração de Marina dispara. Família. Ele disse, família. O que você está sugerindo? Estou sugerindo que nos casemos, diz ele, e o mundo para ao redor de Marina. Não por amor, não ainda, mas por Sofia, para que ela tenha um lar verdadeiro, pais que a amem, uma família real. E quem sabe, com o tempo, ele não termina a frase, mas não precisa. Marina entende o que ele não consegue dizer.
que talvez cuidando de Sofia juntos, compartilhando uma vida, dividindo responsabilidades e sonhos, eles possam encontrar algo que nenhum dos dois esperava encontrar novamente. Gustavo, ela sussurra, testando como soa pronunciar apenas seu nome, sem formalidades. Você tem certeza? Nunca tive tanta certeza de alguma coisa na minha vida, responde ele. E quando coloca a mão sobre a dela que segura a mamadeira, Marina sente que está prestes a dizer sim para uma vida completamente nova. Sofia termina de mamar e adormece nos braços de Marina, que a observa com um amor que já sente brotar em seu peito como uma planta que encontrou solo fértil. Quando levanta os olhos para Gustavo, vê neles o reflexo do mesmo sentimento. Não apenas por Sofia, mas algo que está crescendo entre eles. Algo que começou no momento em que encontraram aquela bebê na porta. Se vamos fazer isso, Marina diz lentamente, quero que saiba que vou amar Sofia como se ela fosse minha filha biológica. Vou protegê-la, cuidar dela, ser a mãe que ela merece. E eu vou ser o pai que ela precisa, responde Gustavo. E talvez, se tivermos sorte, possamos ser mais do que apenas dois estranhos criando uma criança juntos. Marina sorri pela primeira vez em anos, um sorriso verdadeiro que ilumina seu rosto inteiro. Então sim, diz ela, eu aceito me casar com você, Gustavo Santos. Quando ele se inclina para beijar sua testa, em um gesto suave e cheio de promessas, Sofia abre os olhos como se quisesse testemunhar o momento em que suas vidas se entrelaçaram para sempre. Agora precisamos resolver os papéis, Gustavo diz, a voz prática retornando. Mas seus olhos ainda brilham com a emoção do momento. Sofia precisa de uma certidão de nascimento, de documentos que a tornem oficialmente nossa filha. Você conhece alguém que possa ajudar? Conheço um advogado discreto que pode acelerar o processo de adoção. Vamos contar que Sofia foi deixada por uma parente distante que não pode cuidar dela. Com nosso casamento e minha situação financeira, não deve ser difícil convencê-lo a tratar tudo de forma reservada. Marina balança a cabeça, ainda processando a rapidez com que suas vidas mudaram em apenas algumas horas. Pela manhã, ela era uma empregada solitária de 32 anos. Agora é uma noiva, uma futura mãe. Parte de uma família que se formou de maneira inesperada, mas que se sente mais real do que qualquer coisa que já viveu. E quanto a nós? Pergunta ela, ajeitando Sofia em seus braços. Como vai funcionar nosso casamento? Gustavo se senta na beirada da cama, passando as mãos pelos cabelos. Honestamente não sei, mas sei que respeitarei você, que nunca a pressionarei a nada que não queira. Podemos começar como amigos, como parceiros na criação de Sofia, e ver o que acontece naturalmente. A honestidade dele a toca profundamente. Marina sempre imaginou que, se um dia se casasse, seria por amor avassalador. Nunca pensou que pudesse aceitar um casamento de conveniência. Mas há algo em Gustavo, na forma como ele olha para Sofia, na maneira como tratou a proposta com seriedade e respeito, que a faz acreditar que talvez esse seja o tipo de amor que ela estava destinada a encontrar. Não o amor dos filmes, mas o amor que cresce devagar, construído sobre bases sólidas de cuidado mútuo e propósito compartilhado. Quando? Pergunta ela. O mais rápido possível. Amanhã, se conseguirmos. Sofia precisa de estabilidade, e quanto antes oficializarmos nossa situação, melhor para todos os processos legais. Marina sorri. Então amanhã eu me caso com você e Sofia ganha uma família. Sim, Gustavo responde, e seu sorriso é como o nascer do sol após uma longa noite. Amanhã Sofia ganha uma família e nós ganhamos uma chance de recomeçar. Eles passam o resto do dia organizando a vida de Sofia. Gustavo sai para comprar mais suprimentos, enquanto Marina fica com a bebê, cantarolando canções de ninar que aprendeu com a mãe. Quando ele retorna, os braços cheios de sacolas, encontra as duas dormindo na poltrona, e pela primeira vez em 3 anos, sua casa parece realmente um lar.
Naquela noite, Marina prepara o jantar para os três pela primeira vez. Sofia dorme no berço ao lado da mesa da cozinha, e eles comem em um silêncio confortável, ocasionalmente trocando sorrisos quando a bebê faz algum ruído suave. É surreal e perfeito ao mesmo tempo. Marina, Gustavo diz quando terminam de comer. Há uma coisa que preciso te contar antes de nos casarmos. O coração dela acelera. O que é? Eu ainda amo Helena. Não sei se isso vai mudar algum dia. Não quero que entre neste casamento esperando que eu esqueça minha primeira esposa. Marina considera suas palavras cuidadosamente. Eu não espero que você esqueça Helena. Ela foi importante demais na sua vida para isso. Só espero que, com o tempo, você tenha espaço no seu coração para mais do que apenas lembranças. A resposta dela o surpreende pela maturidade e compreensão. E você? Já amou alguém? Nunca tive tempo para amor, responde Marina honestamente. Sempre trabalhei demais, cuidei demais dos outros. Mas olhando para Sofia, sentindo o que sinto agora, acho que estou pronta para aprender. Gustavo estende a mão através da mesa, e quando Marina a toma, ele aperta suavemente. Então aprendemos juntos. Eles ficam assim por um longo momento de mãos dadas, ouvindo a respiração suave de Sofia, cada um perdido em pensamentos sobre o futuro que os espera. Quando a bebê acorda chorando, eles se levantam juntos para cuidar dela, e Marina tem a sensação de que estão ensaiando para o resto de suas vidas. Amanhã, quando acordarmos, seremos uma família oficialmente, Gustavo diz enquanto Marina troca a fralda de Sofia. Estou com medo, ela admite, e animada, e confusa, tudo ao mesmo tempo. Eu também, ele confessa. Mas pela primeira vez em anos estou com medo de algo bom, não de algo ruim. Marina termina de trocar Sofia e a entrega para Gustavo, que a pega com naturalidade crescente. Observá-lo com a bebê faz algo quente se espalhar pelo peito de Marina. Ele será um pai maravilhoso, pode sentir isso com cada fibra do seu ser. Gustavo, ela diz suavemente, obrigada por me dar essa chance. Por confiar em mim com Sofia, por me incluir na sua família. Obrigado você, responde ele, olhando diretamente em seus olhos. Por aceitar essa loucura, por ver o que eu vejo quando olho para ela, por estar disposta a construir algo novo comigo. Sofia boceja nos braços de Gustavo e Marina ri baixinho. Acho que nossa filha está cansada. Nossa filha. As palavras soam naturais saindo de sua boca, como se Sofia sempre tivesse sido delas. Gustavo sorri ao ouvir, e Marina percebe que ele também sentiu a naturalidade da frase. Vou levá-la para o berço, diz ele. Você deveria descansar também. Amanhã será um dia longo. Marina concorda, mas quando chega ao seu pequeno quarto no final do corredor, não consegue dormir. Sua mente fervilha com tudo que aconteceu, com tudo que está prestes a acontecer. Em menos de 24 horas, deixará de ser Marina Silva, a empregada, para se tornar Marina Santos, esposa e mãe. Do outro lado da casa, Gustavo também está acordado, olhando para Sofia, que dorme pacificamente no berço ao lado de sua cama. Pela primeira vez, desde a morte de Helena, o futuro não parece uma estrada vazia se estendendo infinitamente à sua frente. Há planos a fazer, uma criança para criar, uma mulher extraordinária para conhecer melhor. Quando finalmente adormece, já passava das 2 da madrugada, Gustavo sonha com risos de criança ecoando pelos corredores de sua casa, com café da manhã barulhento e bagunçado, com uma vida cheia de pequenos momentos felizes que havia esquecido que existiam. Marina, em seu quarto, sonha com Sofia, chamando-a de mãe pela primeira vez, com Gustavo olhando para ela não como empregada, mas como a mulher que escolheu para dividir sua vida. São sonhos assustadores e maravilhosos, cheios de possibilidades que nunca ousou imaginar. De manhã, Marina acorda com o som de Sofia chorando. Salta da cama e corre para o quarto de Gustavo, encontrando-o já de pé, tentando acalmar a bebê.
Seus cabelos estão desalinhados. Ele usa apenas uma camiseta e bermuda de pijama. E há algo intimamente familiar na cena que faz o coração de Marina acelerar. Ela está com fome, Marina diz, pegando Sofia no colo. A bebê se acalma imediatamente ao sentir seu cheiro familiar. Você tem um dom natural para isso, observa Gustavo. E há admiração genuína em sua voz. Ou talvez ela apenas me reconheça como a mulher que vai cuidar dela pelo resto da vida. Marina responde, descendo para a cozinha para preparar a mamadeira. Enquanto Sofia mama, Gustavo liga para o cartório e consegue marcar o casamento para as 3 da tarde. Depois, liga para seu advogado e marca uma reunião para o dia seguinte para começar os trâmites da adoção. Está tudo certo, anuncia ele. Às 3 horas da tarde, seremos oficialmente marido e mulher. Marina sente um frio na barriga, mas é um frio bom, de antecipação. E testemunhas? Meu advogado e a secretária dele, pessoas discretas que não farão perguntas desnecessárias. Perfeito, Marina diz, e percebe que realmente acredita nisso. Tudo está se encaixando de forma quase mágica, como se o universo estivesse conspirando para que aquela família improvável desse certo. O dia passa rapidamente. Marina vai até sua antiga casa buscar seus poucos pertences, explicando para os vizinhos curiosos que conseguiu um emprego melhor que exige dedicação integral. É mentira e verdade ao mesmo tempo. Gustavo cuida de Sofia enquanto ela está fora. E quando Marina retorna, encontra os dois no jardim, ele apontando flores para a bebê e falando com ela como se ela entendesse cada palavra. Está se saindo bem como pai, Marina comenta, observando a cena com o coração aquecido. Estou tentando lembrar como meu pai era comigo quando eu era pequeno, responde Gustavo. Ele morreu quando eu tinha 15 anos, mas lembro de como ele falava comigo, como me fazia sentir importante. Sofia vai se sentir muito amada, Marina diz com certeza, por nós dois. Às 2h30, eles colocam Sofia no carrinho que compraram pela manhã e saem para o cartório. Marina usa um vestido azul simples que comprou especialmente para a ocasião, e Gustavo está elegante em um terno cinza. Não é o casamento dos sonhos de nenhum dos dois, mas há algo profundamente significativo no momento em que trocam alianças simples de ouro branco, prometendo cuidar um do outro e de Sofia. Eu, Gustavo Santos, aceito você, Marina Silva, como esposa, diz ele deslizando a aliança no dedo dela com mãos firmes. Eu, Marina Silva, aceito você, Gustavo Santos, como esposo, responde ela, sua voz clara e determinada. O oficial os declara marido e mulher, e quando Gustavo se inclina para beijar sua bochecha cerimoniosamente, Marina sente que está começando o primeiro capítulo de uma vida completamente nova. Sofia, que permaneceu quieta durante toda a cerimônia, escolhe exatamente esse momento para dar seu primeiro sorriso consciente, como se soubesse que agora tem uma família completa. Ela aprova. Marina ri, os olhos brilhando de lágrimas de felicidade. Claro que aprova, Gustavo responde, pegando Sofia no colo. Ela foi quem nos trouxe juntos. Quando chegam em casa, Marina percebe que Gustavo havia preparado uma surpresa. A mesa da sala de jantar está posta com velas, flores do jardim e uma garrafa de champanhe. É simples, mas feito com carinho, e Marina se sente mais valorizada do que jamais se sentiu em sua vida. Para a família Santos, Gustavo brinda, erguendo sua taça. Para Sofia, que nos encontrou, Marina responde, tocando sua taça na dele. Eles jantam conversando sobre planos práticos, sobre como organizar a rotina de Sofia, sobre as mudanças que precisam fazer na casa. Mas há algo nas entrelinhas de cada conversa, uma conexão que está se aprofundando a cada hora que passam juntos. Quando chegam ao fim da noite, há um momento de constrangimento. Eles são casados agora, mas ainda são essencialmente estranhos. Gustavo resolve a situação com delicadeza. Marina, você pode ficar no quarto de hóspedes ao lado da suíte master.
Assim, ficará perto de Sofia, mas terá sua privacidade. Quando se sentir confortável para dividir o quarto comigo, a porta estará sempre aberta. A consideração dele a emociona. Obrigada por entender. Temos o resto de nossas vidas para nos conhecermos melhor, ele diz. E há uma promessa suave em suas palavras. Naquela noite, cada um dorme em seu próprio quarto. Mas quando Sofia chora às 3 da madrugada, eles se encontram no corredor, ambos correndo para atendê-la. Riem baixinho da situação e Gustavo sugere que Marina a pegue enquanto ele prepara a mamadeira. Trabalham juntos na cozinha silenciosa e Marina percebe como é natural a sintonia entre eles. Não precisam de palavras para se coordenar. Cada um intuitivamente sabe o que o outro precisa. Acho que somos uma boa equipe, comenta Gustavo enquanto observa Marina alimentar Sofia. Somos, ela concorda, e vamos melhorar ainda mais com o tempo. Quando voltam para seus quartos, há um momento hesitante no corredor. Eles se olham por alguns segundos e Marina tem a impressão de que Gustavo quer dizer algo mais, mas ele apenas deseja boa noite e entra em seu quarto. No dia seguinte, a reunião com o advogado corre melhor do que esperavam. Doutor Roberto Mendes é um homem discreto e eficiente que não faz perguntas sobre as circunstâncias incomuns do aparecimento de Sofia. Aceita a história que prepararam sobre uma parente distante e garante que pode acelerar todos os processos legais. Em 2 semanas, Sofia Santos terá toda a documentação necessária, promete ele. E o processo de adoção deve estar finalizado em 2 meses. Quando saem do escritório, Marina sente como se um peso tivesse saído de seus ombros. Sofia estará segura, legal, oficialmente deles. Está feliz? Gustavo pergunta enquanto caminham pela calçada, Sofia dormindo tranquila no carrinho. Muito, Marina responde honestamente. E você? Mais feliz do que me permiti ser em muito tempo, ele admite. Eles param em uma loja de roupas infantis e Gustavo insiste em comprar um guarda-roupa completo para Sofia. Marina o observa escolhendo vestidinho após vestidinho, sua expressão séria e concentrada, como se fosse a tarefa mais importante do mundo. Helena teria adorado isso, comenta ele quando saem da loja com várias sacolas. É a primeira vez que ele menciona a esposa morta desde que se casaram, e Marina sente um aperto no peito. Conte-me sobre ela, pede suavemente. Gustavo a olha surpreso. Você quer mesmo saber? Quero conhecer a mulher que você amou. Ela faz parte da sua história, e agora eu também faço parte dela. Eles se sentam em um banco da praça, e enquanto Sofia dorme no carrinho, Gustavo conta sobre Helena. Como se conheceram na faculdade, como ela ria de tudo, como sonhavam em ter uma casa cheia de filhos. Marina escuta sem ciúmes, apenas com a vontade genuína de entender o homem com quem se casou. Ela teria gostado de você, Gustavo diz no final. Helena sempre disse que eu precisava de alguém mais forte que eu, alguém que me trouxesse de volta à terra quando eu voava alto demais. E você acha que sou assim? Sei que é. Ele responde com um sorriso. Desde o primeiro dia que trabalhou para mim, você sempre soube exatamente o que eu precisava, mesmo quando eu não sabia. Marina sente seu coração acelerar. Há algo na forma como ele a olha que faz suas bochechas esquentarem. Gustavo, eu sei que nosso casamento começou por Sofia, ele a interrompe suavemente, mas quero que saiba que mesmo que ela não tivesse aparecido, acho que eventualmente teria percebido o que sempre esteve bem na minha frente. O que você quer dizer? Quero dizer que você não é apenas a mulher perfeita para cuidar de Sofia. Você pode ser a mulher perfeita para mim também. As palavras dele ficam suspensas no ar entre eles, carregadas de possibilidades. Marina sente como se estivesse na beira de um precipício, prestes a saltar para algo completamente desconhecido. Ainda é muito cedo para falarmos sobre isso, ela diz cuidadosamente. É, ele concorda.
Mas não é cedo demais para sabermos que existe. Eles voltam para casa em um silêncio confortável, cada um perdido em pensamentos sobre o que acabou de ser dito. Sofia acorda quando chegam e fica especialmente alegre, balbuciando sons suaves que fazem os dois rirem. Ela está tentando conversar conosco, Marina observa, fazendo caretas engraçadas que provocam mais sons da bebê. Inteligente como a mãe, Gustavo comenta, e depois para, percebendo o que disse. Marina o olha, e há uma intensidade em seus olhos que o faz engolir em seco. Gustavo, ela diz lentamente, preciso te contar uma coisa. Desde o primeiro dia que vi você com Sofia, senti algo que nunca havia experimentado antes. Marina continua, sua voz tremendo ligeiramente. Não foi apenas porque ela se acalmou nos meus braços. Foi porque, olhando você segurar aquela bebê, vi o homem que sempre soube que existia por trás de toda aquela tristeza. Gustavo para de respirar por um momento, os olhos fixos no rosto de Marina. Eu me casei com você pensando que seria apenas por Sofia, mas não consigo mais fingir que é só isso. Sofia, como se sentisse a tensão no ar, estende os bracinhos para Marina, que a pega no colo instintivamente. Gustavo se aproxima, e agora eles estão tão perto que Marina pode sentir o calor do seu corpo, o cheiro do perfume masculino que sempre a fazia perder a concentração quando passava pelos corredores da casa. Marina, ele sussurra, e seu nome na boca dele soa diferente de todas as outras vezes. Não é mais a empregada Marina. É a Marina que se tornou sua esposa, a mãe da filha que encontraram juntos. Posso beijá-la? O coração de Marina bate tão forte que ela tem certeza de que ele pode ouvir. Sofia boceja em seus braços, completamente alheia ao momento que está prestes a mudar tudo entre seus pais adotivos. Sim, Marina sussurra de volta. E quando Gustavo inclina a cabeça e seus lábios tocam os dela pela primeira vez, o mundo ao redor deles desaparece completamente. É um beijo suave, hesitante no início, mas que se aprofunda quando Marina responde com uma paixão que surpreende a ambos. Quando se separam, ambos estão ofegantes e há algo fundamental que mudou entre eles. Não são mais dois estranhos criando uma criança juntos. São um homem e uma mulher que acabaram de descobrir que o que sentem um pelo outro vai muito além de conveniência. Isso muda tudo, Gustavo diz, encostando a testa na dela. Muda, Marina concorda, mas não de uma forma ruim. Sofia escolhe esse momento para dar um pequeno grito de alegria, como se aprovasse o que acabou de testemunhar. Eles riem, o momento de tensão sexual se desfazendo em algo mais leve, mais natural. Acho que nossa filha quer jantar, Marina diz, ainda um pouco tonta do beijo. Nossa filha tem bom timing, Gustavo responde, mas seus olhos não saem do rosto de Marina. Marina, não quero que se sinta pressionada. Podemos ir devagar, no nosso ritmo. Eu sei, ela responde, tocando o rosto dele suavemente. E é exatamente por isso que estou me apaixonando por você. A confissão escapa dos lábios de Marina antes que ela possa pensá-la, e ambos ficam paralisados por um momento. Gustavo a olha como se ela tivesse acabado de lhe dar o presente mais precioso do mundo. Marina Silva Santos, ele diz, testando o nome completo dela pela primeira vez. Eu também estou me apaixonando por você. Naquela noite, depois que Sofia adormece, eles se sentam no sofá da sala de estar, mais próximos do que nunca antes. Marina encosta a cabeça no ombro de Gustavo e ele passa os dedos pelos cabelos dela com uma ternura que a faz fechar os olhos de prazer. Conta para mim sobre sua infância, Gustavo pede, e Marina se surpreende com o interesse genuíno em sua voz. Não foi muito especial, ela responde. Meu pai nos abandonou quando eu tinha 8 anos. Minha mãe trabalhou dobrado para nos sustentar, mas sempre foi difícil. Comecei a trabalhar aos 16 para ajudar em casa. E namoros? Relacionamentos? Marina hesita. Houve um rapaz quando eu tinha 22 anos. João. Achei que íamos nos casar, ter filhos.
construir uma vida juntos. Mas quando minha mãe ficou doente e precisei dedicar todo o meu tempo aos cuidados dela, ele disse que não podia competir com minha família. Gustavo aperta os braços ao redor dela. Ele era um idiota. Na época doeu muito, Marina admite. Mas agora percebo que se ele realmente me amasse, teria ficado ao meu lado. Como você fez com Helena quando ela ficou doente? Helena teve câncer por 2 anos antes do acidente. Gustavo conta pela primeira vez. Quando descobrimos que ela estava grávida no meio do tratamento, foi como um milagre. Os médicos disseram que seria arriscado, mas ela quis tentar. Estava em remissão havia 6 meses quando aquele motorista bêbado atravessou o sinal vermelho. Marina vira-se para olhá-lo. Você se culpa pelo acidente. Não é uma pergunta, é uma constatação. E Gustavo fica surpreso com a percepção dela. Se eu não tivesse insistido para ela ir àquela consulta naquela noite específica, se eu tivesse ido junto, em vez de ficar trabalhando até tarde... Gustavo, olhe para mim, Marina diz firmemente, segurando o rosto dele entre as mãos. Não foi sua culpa. Helena não gostaria de vê-lo se destruindo por algo que você não podia controlar. Lágrimas que ele guardou por 3 anos finalmente escorrem pelo rosto de Gustavo, e Marina as limpa com os polegares, beijando cada uma que cai. Está na hora de você se perdoar, ela sussurra contra a pele dele. Como você consegue me conhecer tão bem? Ele pergunta, a voz rouca de emoção. Porque reconheço a dor nos seus olhos. É a mesma que eu carregava por nunca ser boa o suficiente para ninguém, por nunca merecer ser escolhida. Mas Sofia nos escolheu, Gustavo, e agora estamos nos escolhendo. Eles fazem amor naquela noite, devagar, com uma ternura que surpreende os dois. Não é apenas desejo físico, é a união de 2 almas que encontraram conforto uma na outra. Quando acordam entrelaçados na manhã seguinte, com Sofia balbuciando no berço ao lado da cama, Marina sabe que não há volta atrás. Esta é sua família agora, e ela faria qualquer coisa para protegê-la. As semanas seguintes passam em uma rotina doce e doméstica. Gustavo volta ao trabalho, mas agora sai mais cedo todos os dias, ansioso para chegar em casa e encontrar Marina e Sofia. Marina se adapta ao papel de dona de casa e mãe com naturalidade surpreendente, e as tardes que passam juntos no jardim, brincando com Sofia, são os momentos mais felizes que qualquer um dos 3 já experimentou. Dr. Mendes ligou hoje. Gustavo anuncia uma tarde, chegando do trabalho com um sorriso enorme no rosto. Todos os papéis estão prontos. Sofia é oficialmente nossa filha. Marina grita de alegria, pegando Sofia no colo e rodando com ela pela sala. Ouviu isso, meu amor? Você é uma Santos de verdade agora. Sofia ri, um som melodioso que ecoa pela casa e parece banir de vez os últimos vestígios de tristeza que ainda habitavam aquelas paredes. Gustavo abraça as 2 e pela primeira vez, desde que Helena morreu, ele sente que tem uma família completa. Naquela noite, depois que Sofia dorme, eles celebram com uma garrafa de vinho que Gustavo guardava para uma ocasião especial. Para nossa família, ele brinda, e quando Marina repete as palavras, há uma certeza absoluta em sua voz. Gustavo, ela diz depois do 3º gole de vinho, sentindo-se corajosa o suficiente para a conversa que vem evitando há semanas. Eu quero mais filhos, com você. Os olhos dele se arregalam. Marina. Sei que é cedo, sei que ainda estamos nos conhecendo como casal, mas quando olho para Sofia, quando imagino nossa vida juntos, vejo mais bebês correndo por esta casa. Vejo uma família grande e barulhenta. Gustavo pousa a taça e puxa Marina para seu colo. Você sabe que nada me faria mais feliz do que ter mais filhos com você? Então por que hesitou? Porque tenho medo, ele admite. Helena perdeu o bebê no acidente. E se acontecer algo com você? E se eu perder você também? Marina beija o pescoço dele suavemente. Gustavo, a vida não vem com garantias.
Mas se ficarmos paralisados pelo medo do que pode dar errado, nunca vamos viver de verdade. E eu quero viver de verdade com você. Você tem certeza? Absoluta, ela responde, e há uma determinação feroz em sua voz. Quero carregar seus filhos, quero dar irmãos para Sofia, quero construir a família que sempre sonhamos. Eles fazem amor naquela noite com uma paixão diferente, não apenas de dois corpos se encontrando, mas de duas pessoas decididas a criar vida juntas. E quando, 6 semanas depois, Marina acorda enjoada e corre para o banheiro, ambos sabem imediatamente o que está acontecendo. Será que... Gustavo pergunta, encontrando Marina sentada no chão do banheiro, pálida, mas sorrindo. Acho que sim, ela responde, a voz trêmula de emoção. Acho que Sofia vai ter um irmãozinho ou irmãzinha. O teste de gravidez confirma o que seus corações já sabiam. Marina está grávida de 4 semanas, e quando contam a notícia para Dr. Mendes durante uma visita de rotina sobre os papéis de Sofia, ele ri e diz que nunca viu um casal formar uma família tão rapidamente. Sofia, agora com 4 meses, parece entender instintivamente que algo mudou. Ela fica mais carinhosa com Marina, como se pudesse sentir a vida crescendo dentro dela. Gustavo se torna ainda mais protetor, insistindo que Marina reduza as atividades físicas, contratando uma empregada para ajudar com a casa. Você não precisa me tratar como se eu fosse quebrar. Marina protesta uma manhã quando Gustavo tenta impedi-la de carregar Sofia. Eu sei, ele responde beijando sua testa. Mas agora você está carregando nosso bebê e não posso evitar querer proteger vocês dois. A gravidez de Marina progride sem complicações. Aos 5 meses, descobrem que é um menino e Gustavo chora de alegria no consultório do médico. Um filho, ele repete várias vezes no caminho para casa. Vamos ter um filho biológico. Gabriel, Marina diz de repente. Quero chamá-lo de Gabriel. Gustavo sorri. Gabriel Santos, perfeito. Quando Marina entra no 7º mês de gravidez, Sofia já está engatinhando e enchendo a casa com suas risadas. A dinâmica da família mudou completamente. Gustavo instalou um playground no jardim, transformou um dos quartos em um quarto de brinquedos e contratou uma babá para ajudar Marina quando o bebê nascer. Às vezes me belisco para ter certeza de que tudo isso é real. Marina confessa uma noite, deitada na cama com a cabeça apoiada no peito de Gustavo, Sofia dormindo no berço ao lado deles. É real, Gustavo sussurra, passando a mão pela barriga arredondada dela. Somos uma família de verdade, com amor de verdade, e em 2 meses teremos nosso primeiro filho biológico. Primeiro? Marina ergue a cabeça para olhá-lo. Quantos filhos você quer ter? Quantos você quiser me dar? Ele responde seriamente. 3, 4, 5. Esta casa é grande o suficiente. Meu coração é grande o suficiente. E nossa conta bancária definitivamente é grande o suficiente. Marina ri. Vamos ver como nos saímos com 2 primeiro. Gabriel nasce em uma manhã ensolarada de outubro, depois de apenas 4 horas de trabalho de parto. É um bebê saudável, rosado, com uma cabeleira escura igual à do pai e os olhos claros da mãe. Quando Gustavo o segura pela primeira vez, suas mãos tremem de emoção. Ele é perfeito, sussurra, lágrimas escorrendo pelo rosto. Marina, ele é absolutamente perfeito. Sofia, agora com 1 ano e 2 meses, fica fascinada com o irmãozinho. Quer tocá-lo constantemente, traz seus brinquedos para ele e quando Gabriel chora, ela também chora, como se sentisse sua dor. Ela vai ser uma irmã mais velha maravilhosa, Marina observa, assistindo Sofia tentar dar sua chupeta para Gabriel. Assim como você é uma mãe maravilhosa, Gustavo responde, beijando o topo da cabeça de Marina. Os primeiros meses, com 2 bebês, são intensos, mas cheios de alegria. A casa que antes era silenciosa, agora ressoa constantemente com choros, risadas, balbucios e os sons de uma família vivendo plenamente. Marina e Gustavo se revezam nas mamadas noturnas
Dividem as trocas de fraldas e descobrem que trabalham ainda melhor como equipe do que imaginavam. Quando Gabriel completa 6 meses, Marina descobre que está grávida novamente. Desta vez, a notícia pega ambos de surpresa. 3 filhos em menos de 2 anos, Gustavo diz, calculando mentalmente um sorriso incrédulo no rosto. Vamos ter 3 filhos pequenos ao mesmo tempo. Está arrependido? Marina pergunta um pouco insegura. Arrependido? Marina: estou eufórico. Há 2 anos atrás eu era um homem quebrado, sozinho, sem propósito. Agora tenho você, Sofia, Gabriel e outro bebê a caminho. Como posso estar arrependido da vida mais plena que já tive? A 3ª gravidez é mais difícil que a 2ª. Marina tem enjoos mais fortes, mais cansaço, e cuidar de Sofia e Gabriel enquanto cresce outro bebê dentro dela é desafiador. Gustavo contrata uma babá em tempo integral e reduz ainda mais suas horas de trabalho para estar presente. Você não precisa fazer isso, Marina protesta quando ele aparece em casa às 2 da tarde. Preciso sim, ele responde, pegando Gabriel no colo enquanto Sofia se agarra à sua perna. Minha família é minha prioridade. O trabalho pode esperar. Aos 7 meses de gravidez, descobrem que é uma menina. Clara, Marina diz imediatamente. Quero chamá-la de Clara. Clara Santos, Gustavo repete, sorrindo. Vai combinar perfeitamente com Sofia e Gabriel. Clara nasce 3 semanas antes do previsto, em uma manhã chuvosa de março. É uma bebê delicada, com feições miúdas e uma expressão séria que faz Marina rir. Ela parece estar questionando por que decidiu nascer mais cedo, brinca com Gustavo. Inteligente como a mãe, ele responde, usando a frase que se tornou seu bordão sempre que fala dos filhos. Com 3 crianças pequenas, a vida se torna uma dança constante de alimentações, sonecas, brincadeiras e muito amor. Sofia, agora com 2 anos, ajuda com os irmãos mais novos, trazendo fraldas quando pedido e cantando para eles quando choram. Gabriel, com 1 ano, está começando a andar e segue Sofia por toda parte. Clara, recém-nascida, já mostra sinais de que será tão determinada quanto a mãe. Nossa casa virou uma creche, Marina comenta uma tarde, observando as 3 crianças espalhadas pela sala de estar. A creche mais feliz do mundo, Gustavo responde, pegando Clara no colo enquanto observa Sofia ensinar Gabriel a empilhar blocos. Naquela noite, depois que todas as crianças estão dormindo, Marina e Gustavo se sentam no jardim, exaustos, mas profundamente satisfeitos. Às vezes, me pergunto o que teria acontecido se não tivéssemos encontrado Sofia naquela manhã. Marina reflete. Não encontramos Sofia, Gustavo corrige suavemente. Ela nos encontrou e mudou nossas vidas para sempre. Você se arrepende de alguma coisa? Da velocidade com que tudo aconteceu? De ter se casado comigo por conveniência? Gustavo vira-se para olhá-la diretamente. Marina Santos, você quer saber qual é minha única reclamação sobre nossa história? Qual? Que demorei 3 anos para perceber que a mulher dos meus sonhos morava na minha própria casa, ele diz, pegando a mão dela e beijando a aliança de casamento que ela usa. Que perdi 3 anos de felicidade, porque estava muito cego pela dor para ver o que estava bem na minha frente. Marina se inclina para beijá-lo, um beijo suave que tem gosto de promessas cumpridas e sonhos realizados. Não perdemos nada. Ela sussurra contra os lábios dele. Chegamos um ao outro exatamente quando devíamos chegar. E agora? Agora vivemos, Marina responde sorrindo. Criamos nossos filhos, envelhecemos juntos e um dia contamos para nossos netos sobre como sua bisavó Sofia apareceu em nossas vidas e nos ensinou que o amor verdadeiro às vezes vem embrulhado nos presentes mais inesperados. Gustavo ri, puxando Marina para mais perto dele, na cadeira do jardim. 3 filhos em 2 anos de casamento. Você acha que devemos parar por aqui? Por enquanto, Marina responde,
mas há um brilho travesso em seus olhos. Mas me pergunte de novo quando Clara fizer 2 anos. Você é insaciável, Marina Santos, e você me ama exatamente por isso, Gustavo Santos. Eles ficam em silêncio por alguns minutos, ouvindo os sons da noite e o monitor do bebê que transmite a respiração suave de Clara. Sofia e Gabriel dormem no quarto ao lado, e a casa inteira pulsa com a vida que construíram juntos. Marina, Gustavo diz de repente, sua voz séria. O que foi? Obrigado por aceitar se casar comigo naquela manhã. Obrigado por ver possibilidades, onde eu só via problemas. Obrigado por me dar uma família que nem sabia que estava faltando na minha vida. Obrigado você, Marina responde, encostando a cabeça no ombro dele. Por me escolher, por confiar em mim com seus filhos, por me mostrar que eu merecia ser amada de verdade. Quando finalmente entram para casa, param na porta do quarto das crianças. Sofia dorme abraçada com seu ursinho de pelúcia. Gabriel tem o polegar na boca e as pernas dobradas como um sapo. E Clara está perfeitamente imóvel no berço, respirando suavemente. Nossa família, Marina sussurra, e não há palavras para descrever o amor que sente nesse momento. Nossa família perfeita. Gustavo concorda, passando o braço ao redor da cintura da esposa. Quando se deitam naquela noite, Marina, aninhada nos braços de Gustavo, ambos sabem que encontraram algo raro e precioso. Não é apenas amor, é propósito. Não é apenas uma família, é um destino compartilhado que começou com um bebê abandonado em uma cesta de vime e se transformou na história de amor mais improvável e perfeita que qualquer um dos dois poderia ter imaginado. Gustavo, Marina sussurra no escuro. Se pudéssemos voltar no tempo, você mudaria alguma coisa? Gustavo pensa por um longo momento antes de responder. Mudaria a dor que Helena passou. Mudaria o acidente. Mas sobre nós, sobre nossa família, não mudaria absolutamente nada. Nem mesmo o fato de termos nos casado por conveniência? Especialmente não isso, ele responde beijando o topo da cabeça dela. Porque foi essa conveniência que nos deu tempo para descobrir que o que sentimos um pelo outro é muito mais profundo que conveniência. É destino. Marina sorri no escuro, fechando os olhos e se permitindo relaxar completamente pela primeira vez em meses. Amanhã acordará para mais um dia de caos organizado com 3 crianças pequenas, mas hoje terminou perfeitamente, nos braços do homem que ama, na casa que construíram juntos, cercada pela família que o destino lhes deu. 3 anos depois, quando Sofia faz 5 anos, Gabriel 3 e Clara 2, eles organizam uma festa de aniversário no jardim. A casa está cheia de risadas de crianças, amigos e familiares que se tornaram parte de suas vidas. Marina, agora grávida do 4º filho, observa Gustavo brincando com as crianças e sente seu coração transbordar de gratidão. Mamãe! Sofia corre até ela, usando o vestido rosa que escolheu especialmente para sua festa. Papai disse que o bebê na sua barriga vai ser outro menino. É verdade, Marina confirma, acariciando os cabelos da filha. Você está animada para ter outro irmãozinho? Muito! Vou ensinar ele a brincar de boneca e a jogar bola, como faço com Gabriel e Clara. Gustavo se aproxima, suado da correria com as crianças, e beija Marina suavemente. Como você está se sentindo? Perfeita, ela responde honestamente. Absolutamente perfeita. Naquela noite, depois que os convidados vão embora e as crianças estão dormindo, Marina e Gustavo se sentam na cozinha, limpando os últimos pratos da festa. 5 anos, Marina comenta. Desde aquela manhã que Sofia apareceu em nossas vidas. Melhor decisão que já tomamos, Gustavo diz, secando um copo e guardando-o no armário. Qual decisão? Ficar com Sofia ou nos casarmos? As duas, ele responde sem hesitar. Uma não teria funcionado sem a outra. Quando terminam a limpeza, Gustavo pega a mão de Marina e a leva para o jardim,
onde tudo começou 5 anos atrás. A cesta de vime onde encontraram Sofia ainda está guardada no sótão, preservada como uma relíquia da manhã que mudou suas vidas para sempre. Marina, Gustavo diz, parando no exato local onde se ajoelhou pela primeira vez para pegar Sofia. Eu te amo mais hoje do que amei ontem, e menos do que vou te amar amanhã. Gustavo Santos, Marina responde, colocando as mãos no rosto dele. Você é o pai mais maravilhoso, o marido mais dedicado e o homem mais incrível que já conheci. E a melhor parte é que nossa história está apenas começando. Eles se beijam sob as estrelas, no mesmo lugar onde encontraram a primeira peça do quebra-cabeça que se tornaria sua família perfeita. E quando se separam, ambos sabem que não importa quantos anos passem, não importa quantos desafios enfrentem, sempre terão este momento, esta certeza, este amor que começou com um bebê abandonado e se transformou na maior aventura de suas vidas. Para sempre? Gustavo pergunta, ecoando a pergunta que fez no dia em que se casaram. Para sempre. Marina responde com absoluta certeza, porque algumas histórias de amor são grandes demais para caber em apenas uma vida. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhuma reflexão. Compartilhe sua opinião nos comentários e continue explorando ideias que podem transformar sua forma de pensar.